Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai explorar um caminho fascinante onde a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, está abrindo portas para algo incrível, que é entender as emoções dos animais pelos sons que eles fazem. Parece coisa de filme, né? Totalmente. É um campo que está avançando muito rápido. E o foco hoje é um estudo super recente de Lefebvre e companhia, que usou aprendizado de máquina, sabe, para tentar decifrar se os sons de certos animais, os ungulados, aqueles com cascos, indicam emoções boas ou ruins. Exato. O estudo olhou para 7 espécies. Vacas, ovelhas, cavalos, aqueles cavalos selvagens de Przewalski, porcos, javalis e cabras também. Então, qual que é a nossa missão aqui? É entender como esses algoritmos funcionam para fazer essa distinção, né? Positivo versus negativo, e o que isso pode nos dizer sobre como os animais se comunicam e, claro, sobre o bem-estar deles. A fonte principal é esse artigo da iScience. Isso aí. Certo, vamos desempacotar isso então. O resultado principal já chama atenção, né? O algoritmo de machine learning, um tal de XGBoost. Sim, é um algoritmo bem poderoso. Ele acertou se um som era positivo ou negativo em quase 90% das vezes, isso juntando todas as 7 espécies. É muita coisa. É um número bem expressivo, 89,49% de precisão geral. E o que é fascinante aqui é que eles estavam olhando para a valência emocional. Valência emocional, o que seria exatamente? Basicamente, é tentar saber se a emoção por trás daquele som é, tipo, agradável, prazerosa, ou se é desagradável, aversiva. Pensa em contentamento versus medo, por exemplo. Entendi. E avaliar isso em animais sempre foi um desafio enorme, né? Mas é crucial para a gente entender e garantir o bem-estar deles. As vocalizações, os sons são uma pista muito promissora. E o que o algoritmo prestou atenção para chegar nesses quase 90%? Quais foram as pistas no som? Boa pergunta. O estudo destacou algumas características acústicas-chave. A duração do chamado foi uma delas. A duração, faz sentido. Sim. E também como a energia do som se distribui. Sabe, se tem mais força nos graves ou nos agudos. Eles chamam isso de quartis de energia. Ah, ok. O tom principal do som, a frequência fundamental, o pitch, como a gente às vezes fala, e também as variações no volume, na intensidade, que é a modulação de amplitude. Então duração, distribuição de energia, tom e variações de volume. Exatamente. Foram os principais indicadores que o modelo usou. E essa precisão geral, ela teve um ajuste, né? Você mencionou a precisão balanceada. Por que esse ajuste? Ah, sim. A precisão balanceada ficou em 83,90%. Ela é importante porque, às vezes, o conjunto de dados não é perfeito. Pode ter muito mais exemplos de um tipo de som do que de outro. Tipo, mais sons de medo do que de alegria. Exato. No estudo, por exemplo, parece que tinha mais chamados negativos de vacas. A precisão balanceada tenta corrigir isso, para dar uma ideia mais justa do desempenho real do algoritmo, mesmo com esses desequilíbrios nos dados. Entendi. Para não achar que ele é ótimo só porque acertou muito o tipo de som mais comum. Precisamente. E esses padrões que o algoritmo detectou, duração, tom, eles seguiram alguma lógica que a gente possa relacionar com a emoção? Tipo, som feliz é de um jeito, som triste é de outro? Pois é. E aí a coisa fica bem interessante. O estudo observou que as chamadas classificadas como positivas geralmente tinham menos variação no volume, sabe? E no tom também. Menos oscilação. Isso. E menos energia naquelas frequências mais altas, os sons mais agudos. E geralmente eram mais curtas do que as chamadas negativas. Ah, então as negativas eram mais longas, mais variáveis no volume e tom e com mais agudos. Exato. E o legal é que isso bate com o que outras pesquisas já vinham sugerindo. Reforça a ideia de que talvez existam, tipo, uns códigos acústicos meio universais para emoção, sabe? Compartilhados entre diferentes espécies. Que bacana isso. Mas, peraí, essa média de quase 90% é para todo mundo junto. Imagino que tenha tido diferença entre as espécies, né? Teve sim, e bastante. Quando eles rodaram modelos específicos para cada espécie, olha só que curioso. Os porcos foram os campeões. Sério? Quanto? A precisão chegou a 99,91% no modelo só para porcos. Quase perfeito. Nossa, o que isso significa? Que o oi, tô feliz do porco é muito diferente do ai, tô com medo? É o que parece.
Sugere que os sinais vocais deles para valência positiva e negativa são acusticamente muito distintos. Talvez aqueles grunhidos mais curtos para contentamento e os gritos mais longos e agudos para estresse, algo assim. Entendi. E quem ficou mais difícil de decifrar? Pelos testes iniciais, cabras e javalis mostraram uma precisão um pouco menor. Isso pode indicar que os sons positivos e negativos deles são mais parecidos acusticamente, talvez se sobreponham mais. Já os cavalos, tanto os domésticos quanto os selvagens Przewalski, eles se destacaram acusticamente, formando meio que um grupo à parte dos outros ungulados no estudo. Interessante essas diferenças. E essa abordagem de analisar várias espécies de uma vez, isso é normal nesse tipo de pesquisa? Então, aí que está uma das grandes contribuições do estudo. Não é tão comum, não. Foi uma das primeiras tentativas mais robustas de usar aprendizado de máquina para investigar a valência emocional em várias espécies ao mesmo tempo. Ah, legal. Qual a vantagem disso? A vantagem é justamente buscar esses possíveis correlatos acústicos compartilhados, esses sinais que talvez sejam universais, como a gente estava falando. Antes, a maioria dos estudos focava em uma única espécie por vez. Entendi. Faz todo sentido querer olhar o quadro geral. Exato. Então tá, temos um algoritmo que ouve emoções com boa precisão, identifica padrões. O que a gente faz com isso? Quais são as implicações? Olha, as implicações são bem grandes, na verdade. A mais direta, talvez, é o potencial para desenvolver ferramentas automáticas de monitoramento do bem-estar animal. Como assim? Tipo um tradutor de emoção animal? Quase isso. Imagina um sistema em uma fazenda, ou num zoológico, ou até em laboratório, que fica ouvindo os animais e consegue alertar se há sinais de estresse ou sofrimento em larga escala, só pela análise dos sons. Pô, isso seria incrível para manejo, para cuidado. Seria um salto gigantesco para avaliar o bem-estar de forma mais objetiva e contínua. Tem mais alguma coisa além do bem-estar direto dos animais? Tem sim. Tem uma conexão bem profunda com a gente, com a evolução da comunicação. Esse tipo de estudo ajuda a gente a investigar as origens da nossa própria linguagem e da nossa expressão vocal de emoções. Como assim? Será que a maneira como nós, humanos e outros mamíferos, expressamos vocalmente se estamos felizes ou tristes, por exemplo, tem uma raiz evolutiva comum? Será que essa capacidade foi conservada ao longo da evolução? Uau! Buscar essa raiz comum na forma de expressar emoções pelo som? Exatamente. Estudos como esse dão pistas importantes nessa direção. É fascinante pensar nisso. Realmente. Mas, como toda ciência, imagino que esse estudo não seja a palavra final, né? Deve ter limitações. Ah, com certeza. E os próprios autores são bem transparentes quanto a isso. Eles reconhecem que precisam de mais dados. Mais dados como? Mais animais, de mais espécies diferentes, e também gravar os sons em mais contextos, mais situações variadas da vida deles. Para ter uma visão mais completa. Isso. E a gente viu que a performance do algoritmo variou entre as espécies, né? E aquela questão do desbalanceamento dos dados, como no caso das vacas com mais chamados negativos, é algo para se ter atenção para evitar vieses. Claro. Então, é um primeiro passo muito empolgante, sem dúvida, mas ainda tem chão pela frente para refinar e validar esses achados. Entendi. Validação sempre importante. Mas, nossa, que avanço, né? Então, para a gente ir fechando, a ideia central é essa. A inteligência artificial está começando a aprender a ouvir as emoções nos sons dos animais. E com uma precisão bem notável, né? Exato. Focando em características como duração, o tom, a energia do som. Identificando padrões acústicos ligados a estados emocionais. E isso leva a gente a uma reflexão final, talvez. Se a gente está conseguindo começar a decodificar essa valência emocional básica, positiva ou negativa, em espécies tão diferentes, usando pistas sonoras que parecem ser compartilhadas... O que isso nos diz? Pois é, o que isso sugere sobre a profundidade da experiência emocional que talvez a gente partilhe com tantos outros animais do planeta, e talvez mais importante ainda, como que a gente pode usar essa compreensão que está crescendo para, de fato, mudar para melhor nossa relação e nosso tratamento com eles no dia a dia? Uma pergunta poderosa para a gente ficar pensando. Com certeza. Dá muito o que pensar sobre a nossa conexão com o reino animal.